Amém? Essa pedra é Jesus, a pedra cortada sem mãos. Aquele que não tinha pai, não tinha mãe, não tem genealogia, não tem princípio de vida e nem fim. Essa é a pedra, a revelação de quem é Jesus Cristo, o nosso Deus, nosso Salvador, que desceu do céu e veio à terra trazer salvação para nós. Aleluia. Número 70. A luz desse dia chegou. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Salmo 119, versículo 105. Aleluia. A palavra chegou até nós, ela foi aberta, vindicada por Deus pela coluna de fogo em 1950. Em 1963, 7 anjos, formando o rosto de Cristo, veio para confirmar que a palavra que o profeta tinha pregado era verdadeira. A cabeça veio para acoplar ao corpo a palavra. Aleluia. Número 70. A luz desse dia chegou. Levanta-te e vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A luz desse dia chegou. Levanta-te e vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande imã tem nos atraído pelo poder vivificador. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Amém? Está chegando a nossa transformação, porque a luz desse dia chegou. A palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. E só a palavra pode nos instruir, só a palavra permanecerá. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não vão passar. Ele quis dizer que o céu vai subsistir, a terra vai aguentar a grande tribulação, mas a palavra dele, nenhum jota, nem um tio vai cair por terra que não se cumpra. Amém? Louvado seja Deus. Graças ao Senhor Jesus por nós chegarmos até aqui, mais um domingo para nós adorarmos ao Senhor e estarmos reunidos ao redor da palavra, porque a nossa alma tem sede do Deus vivo, como disse o salmista Davi, né? Graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor Deus. Meu pai ontem completou 87 anos de idade, né? Então, a gente nunca imaginava que ia durar tanto, né? Mas os velhos, hoje eles se cuidam, né? Eles tomam os remédios certinho, né? Aprenderam tudo. Antigamente tinha alguns que viviam bastante, né? Mas
era mais raleado, né? Hoje tem tantos, né, com a idade já bem avançada, né? A minha sogra também, uma Rosalina, fez 85 anos ontem também, e nós estivemos lá em Toledo, lá, e estavam os parentes, né, de Curitiba, Mato Grosso do Sul, tudo lá, e tivemos por ali também, né? Mas graças a Deus em tudo, Deus tem nos ajudado, nos dado uma semana de vitória. Deus enviou a chuva que tanto precisava, fazia tempo que não chovia desse jeito, e pelo que a gente vê pelos meteorologistas, vai chover mais uns 3, 4 dias ainda, né? Isso é bom, e é um sinal que a noiva não foi arrebatada ainda. Você sabe por quê? Porque o profeta diz que enquanto estiver chovendo do céu e o sol brilhando para a terra produzir mantimento, é porque os eleitos ainda estão aqui, né? E enquanto ela está aqui, eu estou me aprontando. Perguntaram para o irmão Brana, o senhor fala no rapto, é isso, que vai subir meia dúzia, que vai ser difícil, é pouco de uma geração. O senhor crê que o senhor vai estar no rapto? Ele diz, eu estou comparando minha vida cada dia com a palavra e estou crendo que eu estarei lá. Amém? E assim cada um de nós deve crer assim. E você está comparando a vida com a palavra, você não está confiando em seus méritos próprios, porque eu já conheço isso, eu já li isso, eu já ouvi aquilo outro, mas você está segurando, né? Naquela tábua, como o Brano disse, que é uma sensação de como você estivesse num navio em alto mar e viesse uma tempestade, o navio despedaçasse. Se você encontrasse uma tábua para você não afundar, você agarraria naquela tábua com tudo que você pudesse para não se afundar, para não morrer afogado. E é nisso que nós estamos agarrados. Amém. Na promessa que Deus fez para nós. Se nós olhar para nós mesmos, nós mesmos vamos nos reprovar. Mas eu não estou confiando nos meus méritos, mas estou confiando nos méritos de Jesus Cristo. Creio que você assim também está. Amém. E o inimigo tentará trabalhar na sua mente que você não é e que você não dá conta, mas você tem que crer na promessa. Amém. Josué e Caleb, junto com os outros espias, mais 10, foram espiar a terra, e lá eles viram tudo que tinha na terra, né? Eles foram espiar para ver de tudo, examinar. Foram homens escolhidos, não era qualquer um não. Era 12 homens, um de cada tribo. Havia 12 tribos em Israel, um de cada tribo, né? Então, eles viram tudo, eles viram os frutos, eles viram os exércitos. E quando voltaram, 10 falou assim, olha, nós não somos capazes de tomar essa terra. Nós vimos lá os gigantes, nós vimos os filhos de Enaques, as lanças deles, olha, era desse tamanho, 3 metros de comprimento. A mão de um soldado, ó, era os dedão desse tamanho, com tapa derruba 5. E foi falando, as muralhas, as cidades eram muradas, os portão eram chumbados com ferrolho de bronze, nós não vamos conseguir. Então Josué e Caleb fez, e o povo ficou alvoroçado. Josué e Caleb pediu um tempo, o povo ficasse quieto, subiu em cima do caixote, deslumbrando, e eles começaram a falar, né, que essa terra, que Deus mandou nós espiar, essa terra boa, que mana leite e mel, se Deus se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra boa, que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, não é se eu agradar a Deus. Eu agrado Deus como? Com a minha vida, fazendo aquilo que Deus pede na palavra. Não como a denominação que tenta fazer uma coisa para agradar a Deus. Ensina as mulheres a colocar um véuzinho na cabeça, na hora de orar, tentando agradar a Deus, né? O outro ensina que tem que fazer isso para agradar a Deus. Eu quero saber aquilo que eu agrado a Deus de acordo com a revelação para o dia. E isso veio através de um profeta. Amém. Não por seminário nem denominação. Está nas mensagens de um profeta para nós cumprir na Bíblia o que ele requer hoje. Primeira coisa, se arrepender, ser batizado no nome dele, né? E recebê-lo como Salvador da alma. E isso é o primeiro passo. Depois, aprendendo a palavra, ter uma vida de santificação e receber o batismo do Espírito Santo, né? Veja, e mesmo a terra de Canaã era um tipo do batismo do Espírito Santo, irmão Brana fala, né? Deus deu aquela terra para eles, eram deles, e eles estavam tomando posse, mas naquela terra eles tinham luta. Não é que quando você receber o Espírito Santo, que vai acabar as lutas na sua vida, não. Vai ter tentação, vai ter prova, só que o Espírito Santo é um controle para controlar as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos, é controlado pelo Espírito Santo. E como alimentar o Espírito Santo? Com a palavra, ouvindo a palavra, né? A oração,
dedicar nossas almas, entregar nossas vidas a Deus, se humilhar na presença de Deus, porque a humildade ela conta muito para Deus, né? E ele fala: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar. Agora, se clamar sem humildade, não vai receber nada. Senhor, tu sabe que eu te sirvo, e por que tu não me dá essa bênção? É assim que a denominação ora. Mas nós oramos diferente, né? Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que nós somos falhos, mas que nós estamos crendo e confiando, e que nós queremos melhorar nossa vida, obedecer, que Ele nos dê força, que Ele nos dê graça, e assim Ele nos ajudará a cada dia, né? Graças a Deus. A irmã Dalton, acho que todos ou quase todos conhecem, né? Os irmãos que vieram por último do Rio Grande não conhecem, né? A irmã Dalton era ali de Foz do Iguaçu, né? E ela tem desejado congregar e estar aqui conosco. Amém, meus irmãos? Recebe a irmã Dalton como membro dessa igreja? Amém. Que Deus abençoe, seja bem-vinda entre nós, irmã Dalton, e vocês orem por ela, né? Estejam em oração por nossa irmã. Graças ao Senhor. Então nós tivemos mais uma semana de batalha, né? Porque nós estamos lutando todos os dias, cada metro, cada centímetro desse caminho, lutando para manter aquilo que nós já conquistamos e lutando para que o diabo não tome o que nós já conquistamos e lutando para conquistar aquilo que é prometido para nós, que é nossa necessidade de conquistarmos, né? Estamos recebendo o mesmo espírito do mensageiro, mas não é o de William Branham, o mensageiro é Cristo, Ele é o Filho do Homem, né? Então, estamos recebendo o Espírito de Cristo em nossas vidas para nos guiar em toda a palavra, em toda a verdade. Como Jesus disse no Evangelho de São João, ele disse que o Espírito de verdade que o mundo não vê, não conhece e não pode receber, esse estará convosco e em vós até a consumação dos séculos. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Aleluia. Graças ao Senhor. Nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos estudar o restante da mensagem que nós começamos domingo passado, do caráter moldado pelo sofrimento, né? Então o assunto é amplo, não dá para falar tudo num culto, teria que ter um culto de umas 2 horas para falar tudo, mas vamos dividir aqui em partes, né? Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus 2, 14. Glórias ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Vamos cantar na língua do profeta: Only believe, only believe, only believe, all things
life possible. Only believe. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Pai Celeste, a tua santa palavra, e a tua palavra é a verdade. E nós adoramos a ti ao redor da palavra, porque aonde está a palavra tem cura, aonde está a palavra tem revelação, aonde está a palavra tem a tua presença, aonde está a palavra, Senhor, tem bênçãos, e na bênção nós estamos, Pai, porque o Senhor nos chamou a esse caminho estreito. Pai, te damos graça por nos escolher, Pai, nesse dia, para vivermos nesta palavra, te adorando em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que, ó Deus, que a palavra possa vir ao encontro de nossas almas, suprir as nossas necessidades, falar ao nosso coração, nos lapidar, ó Pai, como ouro é lapidado na bigorna, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós entregamos tudo diante de Ti, e que esse culto seja um memorial em nossas vidas, e ao sairmos daqui, ó Pai, nós possamos sair regozijando, dizendo: verdadeiramente o Senhor tem abençoado nossas almas, em nome do Senhor Jesus. Oramos para aqueles que não puderam vir por motivo de força maior, que o Senhor usa de misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor Deus. Então nós falamos no domingo passado sobre o caráter moldado pelo sofrimento. Lemos na mensagem Adoção a Ele Ouvir, onde o profeta fala que um homem não é julgado pela sua musculatura, grandão, fortão, mas pelo caráter, né? Ele diz que um homem pode ser grande, forte, e ele não ter o caráter, pode violentar uma criança, né? Violentar um recém-nascido e tudo mais. E o profeta fala, então, que um homem não é julgado, um homem ou a mulher não é julgado pelo caráter, pela aparência física, mas pelo caráter interior, né? E os animais sim que são julgados pela musculatura, por ser forte, mais bonito. E tanto é que na criação de Deus, em todos os animais, o mais bonito é o macho. E na criação no homem, no ser humano, o mais bonito é a mulher, né? Diz o profeta. Pode ver, os pombos podem ter a mesma coisa, mesma cor, mas aquele que tiver o pescocinho mais grossinho, pescocinho mais grosso, e as peninhas mais coloridinhas é o macho, sempre é o macho. E aí vemos as galinhas também, os galos, principalmente as galinhas caipira, de granja nem é híbrido mesmo, né? Mas a galinha caipira, as penas do macho mais coloridinha, né? Nos pescoços, aquelas peninhas mais compridas, né? No rabinho e tudo mais. Então, no macho sempre é o mais bonito, mas no ser humano o mais bonito é a mulher, a beleza da mulher. E veja, então o profeta fala que o caráter não é julgado pela força ou pela beleza exterior, mas sim por algo no interior da pessoa. E ele fala, nós lemos na mensagem Deus em Simplicidade, né? O profeta fala no parágrafo 14 ao 17, na rededicação do tabernáculo, ele fala que esperava que aquela igreja tinha ficado bonita, bem arrumada, e que o caráter da igreja não seria a boa estrutura, a beleza da igreja, mas sim o caráter do povo, na qualidade do povo que entrava naquele lugar para assistir, para ouvir a palavra, para adorar a Deus. Né? E assim também, nesse dia, nós estamos crendo nisso, que o profeta diz que a beleza da igreja que seja o caráter do povo, né? Um povo instruído na palavra, que tenha caráter, que honra seus compromissos, que quando dá a palavra, ele luta para honrar aquela palavra, quando deve alguma coisa, ele luta para pagar, e se ele não conseguir pagar, ou ela não conseguir pagar no dia, ele dá satisfação, diz: eu não pude te pagar, e tudo mais. Quando, como o irmão Brana, que ele ficou doente, ele gastou muito no médico, e depois que ele voltou a trabalhar,
e ele recebeu o seu primeiro salário, ele recebeu sua quinzena, ele passou na frente da farmácia, foi na porta e chamou o dono da farmácia pelo nome, disse: senhor, eu esqueço o nome dele, e diz assim: olha, eu vou te pagar centavo por centavo da conta que eu devo aqui nessa farmácia. Ele disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos precisam de comida para comer. E ele diz assim: ó, e eu, primeira coisa, eu vou honrar a Deus, vou dar meus dízimos, mas eu não esqueci do Senhor, né? Então o profeta fez isso, ele deu satisfação. Isso é caráter, é dar satisfação quando não se consegue honrar algo que nós prometemos e falamos e alguma dificuldade não deu certo. Em todos os sentidos, estou citando esse exemplo em todo esse sentido, que a noiva é um povo que tem o caráter de Cristo, amém? Amém. Veja, e a Bíblia fala, irmão Brana prega também, fala sobre Romanos, que diz, perguntar, irmão Brana, e aquela escritura que diz assim, não deveis nada a ninguém? Irmão Brana, até essa escritura você tem que ter discernimento dela. Ele diz, nós sempre estamos devendo, nós devemos um aluguel, nós moramos um mês, daí pagamos no final. Nós devemos a conta de água, nós devemos a conta de luz, nós estamos usando, depois vem a conta para pagar. Ele fala sobre dívidas antigas, que a pessoa, ou nós ficamos devendo e empurrando com a barriga, tomara que esqueça, né? E tal. Ele fala sobre isso. Essas dívidas elas devem ser pagas quando se tiver uma ocasião. E o cristão, ele não está... O cristão verdadeiro, ele não fica sossegado enquanto ele não puder honrar todos os seus compromissos, a palavra que ele dá. Porque o irmão Brano diz que um homem vale tanto quanto vale sua palavra. Um homem ou uma mulher, né? Vale tanto quanto vale sua palavra. Por isso, nós devemos cuidar do que nós falamos, cuidar da nossa palavra, porque em Provérbio diz que a vida e a morte está no poder da nossa boca, né? Pelaquilo que nós falamos. Então, nós podemos conhecer todos os mistérios, conhecer coisas profundas da mensagem, mas se nós não tiver essas coisas, elas vão impedir nós de ir no rápido. Por isso, nós estamos aqui, nós viemos na casa de Deus, porque o julgamento começa na casa de Deus. Nós preferimos ser julgados hoje pela palavra do que cair no trono branco e ser julgado diante de todas as pessoas, para todo mundo ver e ouvir nossos erros, nossas falhas, que pode estar bem escondido, né? Deve para fulano, deve para ciclano, fez isso, nunca acertou, fez aquilo outro e tal, e aparecer tudo lá. Nós preferimos acertar agora, nesse momento, porque esse é o tempo de purgação da noiva, né? Esse é o tempo de purgação da noiva, um caráter moldado pelo sofrimento. Por quê? Porque às vezes é sofrido, é dolorido você ter que dar satisfação, é sofrido você ter que admitir para uma pessoa, dizer, eu errei, realmente eu falhei e tal. Se fosse um ímpio, não está nem aí, como diz o mundo, né? Deixa para lá, né? Então, mas nós, o sofrimento, o caráter moldado pelo sofrimento, está dizendo aqui que Jesus, ele passou tudo que nós passamos, né? Para que nos livrasse da morte, para livrar todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Amém? Então, aqui nós estamos recapitulando um pouquinho, né, do culto de domingo passado, né? E o profeta fala na mensagem, a unidade de Deus numa única igreja, parágrafo 89, ele diz, e esses sinais seguirão os crentes, não pensadores negativos, não membros de igrejas intelectuais, que a fé está só na cabeça, né? Que a fé intelectual, vamos dizer, ela pode ser boa para muita coisa. Eu posso falar assim, eu vou pegar meu carro e eu vou à Medianeira depois do culto. Por que eu posso falar isso? Eu tenho fé que eu vou, porque eu tenho o carro tem condições de ir, eu tenho habilitação e sei dirigir, então eu vou, estou falando que eu vou, porque eu tenho fé que eu vou. Mas o irmão Branham diz que tem certas coisas, certas horas que precisa de uma fé que não é essa não. Que é aquela fé quando esgota todas as possibilidades humanas. É quando eu não tenho condição nenhuma, é quando tem que vir diretamente da parte de Deus, um milagre, uma solução sobrenatural.
E é isso que nós devemos chegar, né? Isso que nós devemos chegar. Mas nós temos que estar com as coisas todas em ordem, nossa vida espiritual toda em ordem. Veja. Então ele diz: não membros de igrejas intelectuais, mas crentes nascidos de novo que tenham saído do intelectual. E veja, e é no coração onde Deus toma o trono e em sua sala de controle para controlar suas emoções, minhas emoções, pode ser emoções de brabeza ou emoções seja de que elas forem, né? Para controlar sua fé, porque mesmo sua fé ela tem que ter um controle nela, né? Para controlar o seu caráter. Amém? Amém. Então, mesmo que nós falássemos, eu conheço a palavra, eu isso ou aquilo, nós dependemos de Deus. Amém. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Veja, então, nós não atribuímos as coisas a nós, eu fiz e tal. Se nós fizemos, eu fiz, mas foi pela ajuda de Deus. Amém. Eu consegui, mas foi pela graça de Deus. Amém. Eu cheguei até aqui porque Ele me sustentou. Amém. E assim a noiva de Cristo, ela sabe ser grata a Deus por tudo. E em toda circunstância, ela admite que foi Deus. Amém. Que Deus permitiu, Deus proporcionou para nós. Né? Então, assim nós sabemos dar honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E Ele se agrada da adoração. A adoração é isso. É bem dizer a Ele por sua bondade, por ingratidão pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que está fazendo, pelo que Ele pode fazer por nós. E tudo Ele pode, né? Veja. Então, nós estudamos aí, né, essas mensagens. A mensagem no livro das Eras, né, que ele fala dos povos antigos que concordava entre eles que era apenas uma religião, vamos dizer assim, que eles concordavam em um único Deus poderoso, de um caráter justo, mas depois veio com a descendência de Cão, Satanás entrou na descendência de Cão e propagou pela terra, pelo mundo, uma adoração politeísta, não monoteísta. Né? Você sabe o que é essa palavra? Monoteísta quer dizer que crê em um único Deus. E politeísta que crê que existe mais que um Deus. Né? Então Satanás, ele propagou essa doutrina na crença politeísta, mais que um Deus. Então quando se a adoração é desviada para outro, Deus não está recebendo. Porque ele diz que eu não reparto a minha glória com ninguém. Verdade. Então ele não reparte sua glória nem com Maria, ele não reparte sua glória com São José, nem com Santo Ciclano, nem com Ciclano, nem com São Paulo, nem com ninguém desses santos e coisa, ele reparte sua glória. Ele somente é merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração. Deus em sua essência não muda. Deus em seu caráter não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece o mesmo, Ele não tem variação, Ele é o mesmo. Aleluia. E a Bíblia diz que ainda que nós falhamos, Ele permanece fiel. Glórias ao Senhor. Então é um Deus que não muda, não falha. Nasceram gentes, formaram reinos, construíram cidades, impérios, e todos morreram, se foram e deixaram ruínas de suas grandes conquistas, civilizações e tudo mais, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Amém. Glórias ao Senhor. Veja, então Deus, Ele escolhe pelo caráter, ou Ele escolhe sabendo, porque Ele conhece cada um de nós de antemão, sabendo que em nós Ele pode formar o seu caráter. Então, Abraão diz que Deus não escolheu Abraão porque Abraão era o melhor da sua família, mas Abraão diz que Deus viu que no coração de Abraão Deus poderia formar um caráter que Deus desejava, deixar como um exemplo de fé para todas as gerações que viessem após. Então ele escolheu Abraão. Teve lutas? Teve. Mas o amor de Deus por Abraão, o pacto de Deus com Abraão era incondicional. Veja, Abraão, quando veio o aperto sobre a vida de Abraão, Abraão falhou, ele desceu ao Egito, Deus tinha falado para ele não descer no Egito. E quando veio a fome na terra, Deus permitiu a fome vir. Ou tem crente que é melhor do que Abraão, que acha que não pode ser provado, que a luta não vai vir na vida deles ou delas. Veja, Abraão foi provado, e ele veio a luta na vida dele, a falta de pasto, de água,
e tudo mais, ele desceu no Egito, ele não se perdeu, mas ele arrumou problema, ele voltou de lá como escravo, depois ele foi dado a ele como mulher, teve um filho com ela, Ismael, e hoje está essa raça ismaelita por aí, que briga, é um espinho para os judeus, para o mundo inteiro. Veja, mas Abraão, ele passou por isso, né? Mas ele nunca descreu de Deus, da promessa que Deus fez para ele. E o Mombrana diz que a eleição é que segura o cristão nesse tempo. Porque se você olhar para você, sua condição, você vai falar assim, eu não sou eleito. Mas veja, mas não é você que te escolheu. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que pela presciência de Deus, segundo o beneplácito de sua vontade, Ele nos elegeu nele. Amém. Desde antes da fundação do mundo, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja, então Ele nos elegeu. É claro que essa eleição vai fazer com que nós nos preocupemos em ter uma vida em que agrada a Deus. E o Mombrana diz que isso é a prova da nossa eleição, quando nós estamos preocupados com o sinal. Por isso o Mombrana pregou a mensagem, o sinal, veja, de manhã, e de noite ele pregou a mensagem desespero. E na mensagem desespero, veja o que o Mombrana diz aí na mensagem desespero, né? Nós vamos ler aqui nela, que o Mombrana fala na mensagem desespero. É muito interessante você ler esta mensagem. Ele prega na sequência que ele pregou a mensagem do sinal. E a mensagem do sinal é uma mensagem, vamos dizer assim, é dura. A mensagem dura, a mensagem do sinal. Veja, e antigamente os pastores, nós os ministros, referiam muito a mensagem do sinal lá nos parágrafos 200, 300, não sei quanto, para falar sobre a saia rachada, a saia curta, sobre a televisão e tal, mas tem muita coisa dentro da mensagem do sinal, muita coisa interessante, profunda dentro da mensagem do sinal, falando até mesmo sobre a terceira etapa, falando sobre o sangue, que o sangue de Jesus Cristo não é aquele sangue, não tem uma bacia daquele sangue que derramou lá na cruz, mas era a vida que estava naquele sangue, era a vida de Deus. E aquela vida tem que vir ao cristão, ao crente hoje. Mas uma vida de obediência vai fazer com que aquela vida de Deus venha a nós. Amém. Não é dizer assim, eu tenho sinal, eu quero o sinal. Para mim querer o sinal, eu tenho que obedecer, porque em Atos, eu creio que capítulo 5, diz assim que Deus deu o Espírito Santo para aqueles que lhe obedece. Amém. Então tem que haver obediência. Amém. Obediência total à palavra te dá direito ao sinal. Veja. Então, nós vemos que Deus também escolheu a Davi. Deus escolheu a Davi. Veja. E nos dias de Davi, Saul era o rei. Saul era um homem grande, forte, um guerreiro destemido. Ele lutava contra os filisteus. Ele arregimentava o exército para lutar contra os filisteus. Saul era temido pelas nações, porque ele era corajoso. Veja, ele encorajava os seus soldados. Ele era um guerreiro, um homem forte, um guerreiro. Mas veja, Deus não escolhe, às vezes pelo tamanho, como o profeta diz na mensagem a ele ouvir. Deus escolhe pelo caráter. Agora, não quero que você compreenda mal, vamos devagarzinho, vamos explicando aqui. Veja. Porque Deus escolheu a Davi e rejeitou a Saul? Veja, por que escolheu a Davi e rejeitou a Saul? Então Deus mandou Samuel descer na casa de um belemita, da cidade de Belém, na casa de Jessé, para ungir um de seus filhos rei no lugar de Saul. Mas antes que isso acontecesse, houve uma batalha que Deus ordenou Saul e matar todos os amalequitas, passar no fio da espada, mulheres, crianças, bebezinho, podia ser um bebezinho com os olhinhos verdes, né? Talvez não tenha, porque lá na Palestina não tem gente dos olhos verdes, a cor deles lá é um pouquinho, né? Mas um bebezinho bonitinho, com os olhos castanhos, que tinha nascido só um dentinho na frente, engraçadinho, que dá aquele sorriso engraçadinho, tinha que passar ele no fio da espada, cortar ele no meio. Tinha que matar tudo, mulheres, criança, boi, jumento, ovelha, era para matar tudo, era para fazer um extermínio naquele lugar, porque quem eram esses amalequitas? Era um povo que quando Israel estava vindo da peregrinação do Egito para tomar posse da terra de Canaã, aquele povo não deixou Israel passar nas suas terras.
Veja, 400 e poucos anos depois, Deus queria vingar aquilo, e queria vingar através de Saul. E disse para Saul arregimentar o exército, e ir na terra dos amalequitas, e matar tudo ao fio da espada. Só que quando chegou lá na guerra, na batalha, foram matando, e matando, e matando, e aí o povo teve uma ideia: Saul, ô Saul, para que matar esses boizão gordos? Esses boi tem muito filé, esses boi tem muita alcatra, Saul. Esses boi aqui, ó, nós podíamos levar e fazer sacrifício para Deus. Essas ovelhas gordas, bonitas aqui, esses carneiros gordos, nós podíamos poupar, Saul. Vamos matar o resto aí, esses jumentos velhos, essas vacas velhas magrelas aí com as costelas aparecendo, vamos matar tudo isso aí. Mas vamos levar o melhor, nós sacrificamos para Deus e nós vamos comer o churrasco dessa carne. E aí Saul sabia que era para matar tudo, mas Saul, para agradar o povo, concordou. Veja, ele mudou o caráter, ele já não estava mais obedecendo a Deus, porque então ele estava se vendendo pela popularidade. Ele queria se sair bem diante do povo, não em obedecer a Deus. E então, ele disse para o povo: olha, vamos levar o melhor aí, vamos oferecer para Deus. Deus com certeza vai aceitar esse sacrifício. E então, quando Saul tomou essa decisão lá na batalha, Deus já falou com Samuel lá onde ele estava no monte. E disse para Samuel que o rei tinha prevaricado. Então saiu Samuel e ficou à espera de Saul voltar da batalha. E quando ele vinha voltando da batalha, Saul se encontrou com Samuel, e ele disse para Samuel: ô Samuel, bendito seja tu do Senhor, o Senhor nos deu a vitória contra os amalequitas. E Samuel disse: ô rei, fizeste tudo conforme a palavra do Senhor. Ele disse: louvado seja Deus, fizemos tudo conforme a palavra do Senhor. E Samuel disse: e que mugido de vaca é esse que eu estou ouvindo? Disse: que balidos de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? E ele disse: Samuel, sabe Samuel como é que é? O povo teve uma ideia, em vez de nós matar esses boi gordos, bem cevado aí, o povo deu uma ideia para nós poupar esses boi e levar eles para sacrificar ao Senhor. E Samuel disse: e por acaso o Senhor tem mais prazer no holocausto do que na obediência? Então Deus tem mais prazer na obediência. Amém. Amém. Por isso, uma adoração sem obediência é apenas barulho. É só barulho. Nós temos que obedecer para a nossa adoração, o nosso louvor ser aceito na presença de Deus. E o mundo se encanta. Cantor fulano de tal, cantor ciclano, canta isso, canta aquilo. Por isso vem o profeta e diz palavras duras que algumas pessoas denominacionais não conseguem ler a mensagem do profeta e se sentem ofendidos. O profeta diz: cantam como anjos e mente como o diabo. Mas canta tão afinado como anjos, que mexe com a alma. Mas na hora de dizer a verdade sobre Deus, fala assim: não, ele é três. Não, Jesus é a segunda pessoa de uma suposta trindade. Negam a palavra, cantam como anjo, mas mente como o diabo. Então veja, ele disse assim: Samuel, mas o povo queria, mas por acaso tem Deus mais prazer no sacrifício do que na gordura de carneiros, do que na obediência à sua palavra? E ele disse: olha, nós trouxemos o rei aqui também para matar perante o povo, trouxemos o rei. E Samuel pegou e disse assim, disse para um dos mancebos, disse assim: mata esse rei ímpio aí. E o menino não queria matar, e Samuel pegou a espada e despedaçou Agag, o rei dos amalequitas. Veja, Deus queria a sua vingança. Deus queria a sua vingança. Então, se Deus falou na sua palavra, é daquele jeito. Não adianta o homem tentar enfeitar e nem melhorar para agradar a Deus. Nós devemos fazer conforme a palavra disse. Conforme a palavra disse. Então veja, aí Deus disse assim para Samuel: então Samuel, tu vai ungir um rei na casa lá em Belém, nos belemitas, porque eu já tenho rejeitado Saul. E saiu Samuel para ir para lá. E chegando lá, e ele foi meio escondido assim, meio com o propósito de sacrificar, para que Saul descobrisse, né? E aí quando ele chegou lá,
Jessé trouxe os moços para ser ungido. Primeiro passou Samar, passou os outros, não lembro tudo o nome deles. E veio, e eram uns rapazes fortes, bonitos, de presença. E Samuel disse, com certeza é esse aí. Deus disse assim, não passa que não é esse aí. E veio outro, Deus falou assim, não é esse aí. Mas Samuel falou, não é possível, é esse próximo aqui. Não, Deus disse assim, não é esse. Aí Samuel disse assim, tinha passado todos os que estavam em casa, falou assim, não tem mais um não? Você não tem mais um filho? Falou, tem aí um rapazinho aí, tem um rapazinho aí que está cuidando das ovelhas lá no campo. Samuel disse, manda correndo chamar ele. E quando chegou Saul, era um rapazinho, quando chegou Davi, era um rapazinho ruivo, um rapaz ruivo, lá quem sabe de uns 16 anos, 15 para 16 anos. E então Deus disse assim, é esse que eu tenho ungido, tenho escolhido. Veja, toda a família, ele era um cuidador das ovelhas lá e tal, os outros eram tudo importante, eram soldados, estavam na companhia, no exército e tudo mais, mas era aquele que Deus queria. Por quê? Porque Deus, ele sabia que naquele coração, que Deus, ele vê o coração, que no coração de Davi, ele poderia formar o caráter que Deus queria. É o caráter. Não é porque você era a melhor pessoa da família, ou do seu bairro, ou da rua que você morava, não era por causa disso que Deus te escolheu. Deus te escolheu porque Ele sabia que quando Ele mostrasse essa mensagem para você, você daria crédito para ela. E esta mensagem está formando o caráter de Cristo em sua vida. Glória a Deus. Esse caráter é que Deus quer, porque o caráter da noiva tem que ser igual ao caráter do noivo. Então Ele enviou um mensageiro para preparar essa noiva, para quando eles se encontrarem fisicamente, porque espiritualmente nós temos nos encontrado. O Senhor tem nos visitado, a sua presença tem estado entre nós, a sua palavra é Ele falando conosco. Veja, mas um dia nós encontraremos e veremos como Ele é. Veja, então nosso caráter já vai estar preparado, porque tem que ir tirando essa coisa humana de nós para ir colocando mais de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então por isso Davi foi escolhido. Por quê? Porque Deus poderia moldar nele um caráter, né? Ele tinha um caráter que não negava, ele era justo, ele era correto, ele gostava de ver as coisas corretas. É disso que Deus gosta, quando nós gostamos de fazer as coisas corretas, mas com justiça, sem condenar o próximo. Na primeira oportunidade que tiver, nós sobressair, querer condenar o próximo. Não, tem que usar de misericórdia também. Então Davi julgava com equilíbrio o povo de Israel, e foi colocando o povo em ordem. E Deus rejeitou Saul, porque Saul é um tipo da denominação. É um tipo denominacional. Quer servir a Deus, mas quer servir do jeito dele, né? Quer fazer do jeito dele, quer deixar um pouco de resquício. Tudo que era para matar os amalequitas, os despojos podia pegar a prata, podia pegar o ouro, podia pegar os vasos preciosos, mas o que tivesse vivo era para matar e queimar no fogo. E eles, né, o povo, alguém teve uma ideia e Saul quis fazer, e isso, né, desagradou a Deus, né? Veja, então Saul é igual muitas pessoas hoje. Eu não faço isso porque eu tenho medo de desagradar meu parente. Eu não aceito Jesus, não batizo de novo porque eu tenho medo de desagradar fulano. Eu tenho medo de desagradar ciclano. Eu não faço isso porque eu tenho medo de desagradar. Veja, aí nós mudamos o nosso caráter para não desagradar. É claro que o crente, ele é prudente. O crente, ele é, vamos dizer assim, ele é vigilante. O crente, ele não nega a fé. Agora, nós não devemos fazer nada para agradar pessoas ímpias. Veja, eu encontro vamos citar um exemplo, eu encontro um colega de trabalho, ou eu passo pela casa dele, eu encontro, e ele está tomando uma cerveja, e vou tomar um copo aqui, aí para agradar ele eu vou tomar um copo de cerveja com ele. Não, se eu sou cristão, meu caráter é cristão, não tenho que fazer nada para agradar ele. Porque vai ter uma festa lá não sei aonde, nós vamos lá bater uma bola e não sei o que, vamos lá e tal, vamos fazer um time. Não, eu não tenho que fazer nada para agradar os outros, porque meu caráter é de Cristo. Amém. Meu caráter é de Cristo, então eu tenho que agradar a Cristo, não os homens. Veja, então, nós queremos agradar a Deus,
mas com o quê? Com a forma cristã de viver. Amém. Com a forma cristã, espiritual de viver, né? Então, Saul, ele tinha medo de desagradar o povo, e falou assim, vamos levar essas coisas aí, nós sacrifica lá e tal coisa, mas foi naquilo ali que ele desagradou a Deus, porque Deus tinha mandado matar tudo. Nós temos que matar tudo, essas coisas velhas, os costumes velhos do mundo, os costumes antigos de parente, coisa, nós temos que acabar com isso. Os costumes de roupas, o costume de ver certas coisas, nós temos que acabar. Veja, por quê? Porque nós queremos o sinal, e o sinal é o Espírito Santo. Amém. Veja, então uma limpeza, aí ele pode aplicar o sinal, né? Veja, na mensagem Escolhendo uma Noiva, não sei se eu peguei aqui, mas na mensagem Escolhendo uma Noiva, o profeta fala que Deus escolhe pelo caráter, né? Pelo caráter. E às vezes o caráter ele é moldado pelo sofrimento, né? Tem que sofrer para poder expressar algo que está em nós. Na mensagem O Sinal, parágrafo 332 da mensagem O Sinal, o profeta diz assim: o seu caráter é o caráter de Deus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. O seu caráter é o caráter de Deus. Amém. Veja, aquilo que Deus gosta, você gosta também. Aquilo que Deus odeia, você odeia também. O que é isso? Uma coisa facilmente conquistada? O profeta diz, não, senhor. Quando você está vencendo uma luta, que você está chegando assim, parece que acontece uma coisa e volta tudo para trás de novo. Você começa de novo. Você começa outra vez e pelejando e lutando e isso e aquilo outro, e orando e clamando na presença de Deus. Parece que quando você está vencendo, é uma luta de novo e tal. Mas, veja, e uma das qualidades do cristão é ser perseverante. Amém. É ser perseverante. Amém. Veja, isso faz parte do caráter, porque o caráter é conquistado pelo sofrimento. Então ele diz, Deus é um Deus de juízo, Ele é um Deus de correção, isso deve estar em linha, nada menos que isso servirá. Por quê? Tem que estar em linha, sua vida espiritual, tudo em linha, nada menos que isso servirá. Estão vendo? Amém. Esse é o tipo de caráter que você tem. Por quê? Porque você tem o caráter de seu Pai Celestial. Amém? Aleluia. O que? A vida, observe, quando a vida é tirada para o sangue, a própria vida é tirada, vem a vida tirada para o sangue. Estão vendo? O sangue foi aplicado e a vida não podia voltar sobre o crente, então, pois era a vida de animal. Não podia voltar. Porém, vejam, em lugar de um ser humano, foi um super ser humano. Estão vendo? E isso faz do ser humano, não só um ser humano, como também é um filho e uma filha de Deus, da super vida que estava nele, volta para você e muda você de um pecador e das coisas do mundo, de um membro de igreja, de um frequentador de uma denominação, a um cristão que nasceu de novo. Amém. Cheio do Espírito. Amém. E da vida de Deus saindo de você, como a faísca sai da bigorna. Amém. E enquanto você caminha cheio de virtude e amor e brandura, e o Espírito Santo movendo e falando através de você. Ó, que coisa, aí está você. Com o que? O ouvir da mensagem, completando a coluna de fogo com a bendita segurança. Passei da morte para a vida, portanto, absolutamente sem condenação. São João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Esta é a promessa e nós devemos segurar na promessa. A luta pode estar batendo no nosso ouvido, o problema, mas nós estamos confiando na promessa. Aleluia, porque a eleição nos coloca nisso, na plataforma do arrebatamento, na predestinação. Aleluia, se eu sou predestinado, eu não sou desse mundo. Por isso Miqueias diz, levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Nós nunca vamos ter descanso aqui, sempre vamos ter tentação da carne, em todos os sentidos.
vamos ter tentações e provas, mas o Espírito Santo vem, o caráter de Deus em nossa vida vem para controlar essas tentações, para controlar nossas emoções, para controlar nossa natureza humana, controlar até mesmo nossa fé, não deixar ela cair por terra. Amém. Para nós mantermos a fé. Se você creu, você permanece crendo, você luta. Então levantai-vos e andai-vos, não é aqui o vosso descanso. É? Aí como diz aquele hino, né? Se você cair, ele te levanta. Amém? Amém. Porque o problema não é tanto cair, o problema é permanecer caído. Né? Então é levantar e prosseguir outra vez. Aleluia. Veja. Então o profeta fala na mensagem, é sua vida do Evangelho. Parágrafo 56, o profeta fala que você terá um caráter privilegiado, né, por receber esta mensagem. É sua vida digna do Evangelho? Então, que essa vida digna do Evangelho é uma vida de acordo com a palavra de Deus. Na mensagem Desespero, parágrafo 61, o profeta diz assim, olha o que ele diz na mensagem Desespero. Quando ele pregou o sinal, ele achou que a igreja tudo ia ficar desesperada. E muitas pessoas ficaram, mais uma mensagem que o Mombrana pregou. Não compreenderam o que o profeta tinha pregado. Então, ele vem e prega a mensagem Desespero. Ele diz, desespero, os sinais de sua vinda devem lembrar... Deixa eu ler de novo para você compreender bem essa frase do profeta. E você vai entender o que se passa em sua vida. Os sinais de sua vinda devem lançar todo membro de Cristo em desespero agora, acerca de nossas almas, acerca de nosso bem-estar para o futuro. Aleluia. Veja, os sinais da vinda. Tudo que está acontecendo aí, até própria essa pandemia, é sinais da vinda de Cristo. Pestes, fome, terremotos, rumores de guerra. Tudo isso deve lançar cada membro de Cristo, não cada membro das igrejas, cada membro de Cristo em desespero. Amém. Veja, bem, o que nos adianta ganhar o mundo inteiro? O que estamos para que estamos vivendo, diz o profeta? Para que estamos vivendo? Para que você trabalha? Para que estamos vivendo? Para que você trabalha? Para que você está comendo? Para que você está se esforçando? Para viver. Toda luta dos animais, aquela luta é para sobreviver. Tanto que eles querem comer e querem se livrar de predador, porque todos os animais, ou quase todos, sem exceção, eles têm predadores, que um come o outro, é a lei da sobrevivência da selva, da natureza. Né? Um dia eu vi um gavião, pegou uma pombinha e subiu em cima lá assim, não lembro se era no poste, na árvore, e estava rasgando ela assim. Ele pega aquelas unhas assim, estava rasgando assim, falou, oh meu Deus, olha o gavião rasgando a pombinha, né? Aí um irmão falou assim, é a lei da sobrevivência. O gavião foi feito para comer carne, né? Então é a lei da sobrevivência, a pombinha que se vira se livrar do gavião, né? E assim também, nós estamos lutando para sobreviver. O gavião pode muito bem representar o diabo. Ele quer sobreviver, o inimigo ele quer sobreviver, ele tem que achar alguém para que ele possa demonstrar que ele está fazendo a pessoa pecar, e o pecado, né, vai contaminando outras pessoas que querem pecar. E ele diz, para que você está se esforçando? Para viver. Para que você está vivendo? Para morrer. E você está preparado para viver até que você esteja preparado para morrer. Isto é verdade, diz o profeta. Morrer do quê? Morrer para si mesmo. Morrer para o mundo. Morrer para meus desejos. Eu gostaria de fazer isso. Não, eu queria fazer assim. Não, você tem que deixar tudo que é de você que morra. Que seja Cristo vivendo em você. Amém. Que seja Cristo em sua igreja. Amém. Não a igreja falar vou fazer isso, que isso aqui nos agrada, isso aqui nos alegra, isso aqui e tal. Nós temos, se o Senhor se agradar de nós, nos porá nessa terra boa, que mana leite e mel.
Se o Senhor se agradar, mas como eu vou agradar a Deus? Se a minha vida estiver de acordo com a palavra está exigindo. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. O caráter moldado pelo sofrimento. Na mensagem, o livro das eras, o profeta diz aqui, no livro das eras, na página 62, meu Deus, meu tempo passa rápido. Mas deixa eu concluir aqui com esse da página 62, esse nosso estudo aqui então, sobre o caráter moldado pelo sofrimento. Então ele cita Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que Jesus está no meio dos 7 castiçais, né, com os braços abertos, ali, né, aquela descrição que nós vemos no 4 e 7 é como uma cruz, né, aquela cruz com os 7 castiçais, é Cristo no meio da igreja, né, e ele sozinho, Cristo, o Senhor, né. Então o profeta continua dizendo aqui, ele diz: e agora você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele, nem em verdade pode haver, pois ele sozinho operou a salvação dela, e tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. E ele é o seu Senhor e Mestre, ela lhe presta toda a glória, e essa glória ele não compartilhará com outro. Não há nenhum papa com ele, não há nenhum bispo com ele, nem Maria, a mãe de seu corpo terreno, não está com ele. Ele não fala e volta-se para um Pai Santo, pois ele é Deus, o Espírito eterno, e é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida. Sem ele, nada haveria nenhuma vida. Do Senhor vem a salvação. Amém. E não havia ninguém com ele quando ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas ele que esteve pendurado sobre a cruz e deu seu sangue. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa, o ômega, a nossa salvação. Nós estamos desposados com ele, não com outro. O que é desposado? Quando é tratado o casamento. Você casa comigo? Casa. Então é um trato. Então já está desposado com ele. Sua palavra é lei. Credos e dogmas, estatutos e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. É Deus nela operando o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus. E Deus tem somente um vínculo com você. E esse é Jesus sozinho. Amém? Não tem Maria para interceder, não tem fulano rogar por nós, não tem nada no meio, é Jesus e Jesus sozinho. Veja. E ali está ele com as 7 estrelas na sua destra, e a destra ou o braço significa poder e autoridade. Salmo 43, verso 3, né? Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a tua destra, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Nessa destra de poder estão 7 estrelas, que segundo Apocalipse 1:20 são os 7 mensageiros das igrejas. Isso significa que o próprio poder e autoridade de Deus estão por detrás de seus mensageiros em cada era. E eles saem no fogo do poder do Espírito Santo com a palavra. E eles são estrelas porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz. E eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos, para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. Isaías 50, verso 11. É noite, pois é quando as estrelas saem. E é a noite da escuridão do pecado, porque todo mundo pecaram e estão constantemente destituindo-se da glória de Deus. Romanos 3, 23. Veja, deixa eu resumir bem aqui. Na página 63 ele diz: e esses 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. São João 13, verso 20. Eles falam e agem sob a autoridade dele. Ele está por detrás deles com todo o poder da divindade. Mateus 28, 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-os dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, consumação das eras. Portanto, aí estão eles, cheios do Espírito Santo e de fé, incendiados com o fogo de Deus, pregando a palavra da verdade, e ali está ele para sustentá-los. E pense nisso, nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração: ó, se eu pudesse ter estado lá na primeira era, quando pela primeira vez os apóstolos foram enviados. Não há nenhuma necessidade de olhar para trás. Ah, se eu tivesse oportunidade de ir num culto, irmão Brana, e entrar na fila para ele colocar a mão na minha cabeça. Ah, quem sabe nós já pensamos isso muita vez. Né? Irmão Brana diz, não tem necessidade de olhar para trás. Aquele que era o mesmo ontem, hoje, eternamente, aquele que estava com os discípulos, é o mesmo que esteve com o irmão Brana. O que estava com o irmão Brana está entre nós, porque a palavra está entre nós. A palavra, veja, estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Aleluia. Ele diz, não há nenhuma necessidade de olhar para trás, olhe para cima. Amém. Contemple aquele que está mesmo agora caminhando no meio das igrejas através de todas as eras. Contemple aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que jamais muda, quer em essência, quer em seus caminhos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está ele no meio deles. Amém. E no meio deles, não apenas como um espectador complacente ou como um anjo registrador, mas ali está ele expressando exatamente o que ele é, a vida, o sustentáculo e doador de todas as boas dádivas para a igreja. Veja, ele está no meio do seu povo. Na página 64, no final da página 64, ele diz sobre os castiçais de ouro batido, né? O castiçal de ouro era de ouro batido. Então, ele diz assim: mas o castiçal não é apenas de ouro, ele é de ouro batido, feito à mão, com ouro batido de acordo com os seus projetos, os quais foram dados pelo Espírito, com exceção de seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Com exceção de seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo, existiu alguma vez um povo tão batido e tão purgado como a noiva de Cristo? Pergunta o profeta. Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados, sua vida está em perigo, ela é reputada como ovelha para o matadouro, ela é morta durante o dia inteiro, ela sofre muito, mas em tudo isso ela não revida. Então, o eleito ele não revida, ele não briga, porque ele é eleito, ele não revida, ele não, eu vou te dar o troco, né? Vou te dar o troco. Não. Então ele diz, nem causa sofrimento a outros. Digna do Evangelho é esta admirável noiva de Cristo. E visto como o ouro é maleável, enquanto o latão se quebra com o batimento, esse ouro de Deus suportará suas aflições pelo Senhor. Por que você está sofrendo? Por Cristo. Porque se Ele sofreu por mim, então eu sofro todas as aflições por Ele. Pode o mundo chamar de esquisito, de quadrado, pode nos chamar nós de bobo, porque nós não andamos igual ele, porque nós não andamos aí com uma bermudinha, porque tá quente, né? Que bobo, anda aí com uma calçona aí e tal. Não, nós não queremos agradar o mundo, nós estamos sofrendo por Cristo. Veja, então ele diz, e esse ouro de Deus suportará suas aflições pelo Senhor, não curvado, não quebrado, não destruído, mas moldado, como objeto de beleza e regozijo eternos pelas provas e testes desta vida. Apocalipse 2, versos 2 e 3. E eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste as provas que dizes ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quão belamente o Senhor louva e elogia seus filhos. Ele toma em plena consideração, assina as atitudes espirituais e o comportamento deles. Deus olha o seu comportamento. Ele sabe que há fraqueza entre eles, ele sabe da tua fraqueza. Mas mesmo assim ele não reclama disso, ele não está reclamando. Ele quer que você continue lutando. Amém. E não é isso próprio de nosso Senhor. Ele sabe como nos encorajar nas coisas corretas
e nos desencorajar nas coisas incorretas. Assim eu oro. Senhor, me desencoraja na coisa que for correta. Mesmo que eu achar que é bom e tal, mas se não for correto, me desencoraja. Aleluia. Mas naquilo que for correto, mesmo que o diabo levanta, coloca tranqueira no caminho, você ora, Deus, me dá força para vencer. Aleluia. Porque Ele não vai dar um mar de rosa para ninguém de nós. Mas se nós pedir para Ele estar conosco na batalha, Ele vai. Porque Ele também foi convocado, Ele entrou naquela fornalha. Ele foi convocado, Ele entrou na cova com Daniel. Aleluia. Todos nós poderíamos aprender aqui mesmo uma boa lição de como conduzir a igreja e nossas famílias. E melhor ainda, todos nós poderíamos aprender uma boa lição de como Deus trata com cada um de nós exatamente dessa maneira. Jamais fique encorajado, santo de Deus, porque Deus não é ingrato para esquecer dos trabalhos de amor feitos por você. E tudo que fazemos, até mesmo um copo de água fria, alguém tem uma recompensa. Amém. E uma bênção do Senhor. Amém. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. E enquanto anda no meio de sua igreja, Ele está ciente do sofrimento do seu povo. E Ele se importa, Amém. Embora que Ele fique calado, mas Ele se importa com você. E como foi nos dias do cativeiro no Egito, quando Ele ouviu os seus clamores, aquele que nunca muda ainda ouve os clamores dos oprimidos enquanto anda no meio deles. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa da opressão. O povo de Deus não apenas trabalha por Ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por Ele com alegria. Quando eu não era crente, não tinha essa luta na minha vida. Deus não se agrada, você tem que dizer assim, ó, Senhor, me dá graça para atravessar. Aleluia. O inimigo tem se levantado, Senhor, mas eu continuo crendo em Ti. Amém. E aí Deus se agrada quando nós damos a glória para Ele, mesmo na luta e na prova. E então Ele diz, eles são pacientes em suportar o jugo. E esta primeira era sofreu grande perseguição. E ela teve que trabalhar com afinco para pregar o Evangelho e propagar a verdade. E a soberana vocação deles na vida era servir a Deus. E quando suas esperanças na vida foram frustradas, eles foram pacientes e confiaram tudo àquele que prometera uma recompensa permanente no céu, pelo que tinha renunciado por ele aqui nessa terra. Então, quando aquele jovem rico apareceu e disse, pô, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, por que me chama bom? Se só existe um que é bom, é Deus. E ele disse assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. Ele falou, qual? Jesus disse, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás a mulher do próximo. Ele falou, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus o amou. Aí Jesus disse assim, falta-te uma coisa. Ele disse, vai, vende o que tens, dá aos pobres e vem me segue. O semblante dele caiu na hora, mudou o semblante, porque Jesus sabia que o que ele tinha ia atrapalhar ele em servir a Deus. E aí ele não pôde fazer aquilo, ele voltou atrás. E quando ele saiu dali, os discípulos falaram assim, Senhor. Ele disse assim, Jesus falou assim, que era muito mais fácil, né? Os discípulos falaram assim, Senhor, mas quem poderá se salvar, né? Ele falou assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, que não é essa agulha de costurar, né? Que era uma abertura que havia na muralha da cidade, lá no fundo da muralha, igual aquele quebra-mão que faz no sítio para os bezerros não sair da cerca, mas que uma pessoa não está passando debaixo do arame, assim, enroscava a roupa e rasgava e tal. E era um quebra-corpo, assim, né? Para passar só pessoas para fugir, quando a muralha, a cidade estivesse cercada, era chamado de fundo de uma agulha. É mais fácil um camelo passar lá do que um rico entrar no céu. E os discípulos falaram assim, Senhor, sendo assim, quem poderá se salvar? Jesus disse, aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém. Para mim é impossível me salvar. Para você é impossível você se salvar tentando, mesmo você lendo Bíblia, lendo mensagem. Você pode ler o que você quiser e ouvir quem você quiser.
Para você próprio é impossível você se salvar, mas para Deus Ele pode. Ele pode. Veja, porque Ele tem o poder para te colocar lá. A graça é dele, a misericórdia é dele, o perdão é dele. E se Ele não quer ver, Ele não imputa os seus pecados, porque você não falha por querer e nem é premeditado. Eu vou fazer isso que Deus me perdoa mesmo, né? Aí é premeditado. Veja. E então Jesus disse assim, olha, Ele disse assim, ó, quem poderá salvar? Ele disse, olha, a Deus tudo é possível. Aos homens é impossível, mas a Deus é possível. Ele disse, aquele que não deixar pai, mãe, marido ou mulher por amor de mim, não é digno de mim. E aí Pedro, tomando a palavra, disse assim, Senhor, eis que nós deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar? Jesus disse, 100 vezes tanto nessa vida e mais a vida eterna. Amém. Mais a vida eterna. Pode os teus parentes desprezar porque você é crente, porque você não bebe mais cachaça, porque você não fuma mais cigarro, não assiste os jogos com eles, não está mais na televisão, não está mais nas coisas profanas, você não vai mais aos bailes, você não compactua mais nas coisas do mundo, pode tudo eles te desprezar por causa disso. Jesus diz, você vai ganhar 100 vezes aqui nessa terra, você vai ganhar ainda a vida eterna. A vida eterna. Amém. Glória a Deus. Mas olha, nós nem temos noção do que é vida eterna. Nunca mais tem um joelhinho que vai doer. Um cabelinho ficar branco, uma dor de cabeça, uma dorzinha no olho, um cansaço. Nós não vamos nem sentir o que é um dia de calor de 40 graus. Nunca mais isso existirá. É perfeito, é um lugar perfeito. Perfeito. Uma alegria sem fim. Não tem sentimento de rancor, não tem ficar bravo, não existe brabeza ali. Não tem nada, não tem essa luta de você ter que levantar cedo, essa batalha para trabalhar, para sobreviver. Tem que comer, senão a fome aperta e tal. Isso vai acabar tudo. 100 vezes nessa vida e mais a vida eterna, ele disse que vai ganhar. Nós largamos tudo. E então ele diz, na página 64, né? 65 eu estava lendo aqui, e ele fala sobre Caim e Abel, fala sobre os filhos de Jacó, né? E ele diz, não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público, e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem, deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador, e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo, em línguas, profecias, curas e milagres, e ele será condenado. Então as pessoas falam, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele. Aprontou tanto, agora diz que é crente. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus. E por não poder sobrepujar o Espírito do Senhor, tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Amém? Amém? Vamos deixar aqui que o tempo passa. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Deus e eterno Pai celestial, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra,
Agradecemos a Ti por esse profeta, agradecemos pelo Espírito Santo, que cada dia nos encoraja a crer na palavra. Te agradecemos pelo Teu poder de transformação, de libertação, de renovação, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, move em nossa vida, Pai. Transforma-nos pelo Teu poder, Senhor. Molda esse caráter de Cristo em cada um de nós. Na Tua noiva eleita, Pai. Nesse povo comprado pelo Teu sangue, vertido na cruz do Calvário. Nos dê graça nesta hora, Pai, para prosseguirmos lutando, Senhor. Ainda que temos falhas e fraquezas, Senhor, mas nós não somos incrédulos, meu Pai. Nós não temos incredulidade, Senhor. Às vezes não damos conta de cumprir, mas ajuda-nos mais uma vez mais, Senhor. Dá-nos força e graça na batalha. Eis-nos aqui, ó Pai. Somos o barro, Tu és o oleiro. Se preciso for, quebra-nos, ó Pai, e molda-nos outra vez. Mas faça de cada um de nós um vaso de honra, Pai. Passa nesta noite, Senhor, com Teu Espírito Santo, com este fogo abrasador. Purifica nossos lábios, meu Pai. Purifica nossos olhos, Senhor. Purifica nossa mente, nossos pensamentos, ó Pai. Nosso coração, Senhor, seja mudado. Enche-nos mais da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Dá-nos mais santidade, Senhor. Uma pureza, meu Pai. Limpa-nos por completo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Move sobre o Teu povo. Perdoa a fraqueza de cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que meio a lutas e a provas, Senhor, meu Pai, nós não venhamos murmurar, mas pedir a Ti, Senhor, que nos dê força para atravessar a batalha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, capacita o Teu povo, meu Pai, que tem pacientemente ouvido a palavra nesta noite, essa palavra que nos encoraja, essa palavra que nos orienta, nos ordena, Pai, a prosseguir lutando, crendo no Senhor Jesus Cristo, aquele que está entre nós, aquele que nos contempla, aquele que repreende o devorador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, oramos a Ti nesta hora, Pai. Se há alguma enfermidade no nosso meio, se há alguma dor que ainda persiste, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que Teus filhos recebam a vitória, receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus repouse em cada coração, Pai. Leva o Teu povo em paz, Senhor, guardado sob o Teu manto de misericórdia. Nos dê sabedoria nesta hora, para agirmos diante de cada situação, ó Pai. Que possamos nos comportar como cristãos verdadeiros, fiéis, ó Pai. Nós não venhamos andar como o mundo, com a aparência do mundo, e nem fazer as coisas para agradar as pessoas, mas que nosso intuito seja agradar a Deus, aquele que nos chamou para esta batalha, para sermos verdadeiros soldados de Jesus Cristo, e com a espada, a palavra de Deus, possamos cortar toda a obra do mal. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor meu Deus, possa prevalecer em nossas vidas. Que a graça de Deus, que o amor de Jesus Cristo esteja em cada coração, dando uma semana de vitória para cada um, ó Pai. Ó Deus eterno, nós oramos, suplicamos a Tua bênção e Te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um. Que Deus os guarde em nome do Senhor Jesus Cristo.